do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 52, de 180. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus, segundo Lucas 8, 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que nós recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Querido amigo, querida amiga, o título da lição, Palavra Falada. E Emmanuel aqui utiliza esta passagem de Jesus, que foi anotada por Lucas, que diz o seguinte: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Interessante, porque, então, Jesus, em outras palavras, ele disse que tudo aquilo que está oculto há de manifestar-se. E aquilo que está escondido também vai vir à luz. Ou seja, se alguém não sabe de alguma coisa, de um determinado assunto, ele está oculto. E se alguém o escondeu, ele também vai aparecer. Então, seja aquilo que ninguém sabe ainda, ou aquilo que alguns sabem e outros não, tudo isso vai vir à luz, como diz ele. Mas ele fala assim no final: vê depois como ouvis.
Então, ele fala da importância de nós ouvirmos. Olha que interessante. Não é de falar. Mas, Emmanuel começa dizendo que a palavra é vigoroso fio da sugestão. Então, que nós temos que ter um cuidado muito grande com a palavra. E diz ainda que é por ela que nós recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, né? E também recebemos toda espécie de informação do plano evolutivo para que nós podemos apresentar na luta diária. E também por isso é que é importante saber como falas. E também, muito importante, ou seja, mais importante ainda, é saber como ouves. E porquanto, segundo ouvimos nossa frase, semeará bálsamo, ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Então, olha que interessante. Falar, nós estamos falando daquilo que achamos que sabemos. Mas, se uma pessoa estiver falando com a gente e nós não ouvirmos, o que vai acontecer? Nós vamos dar uma interpretação errada daquilo que ele está falando, porque nós não estamos ouvindo direito. Principalmente quando a pessoa está falando e nós estamos pensando no que vamos falar. Aí é pior ainda. Nós não entendemos nada do que ele está falando, não é? E por isso é que ele fala que é muito mais importante ouvir, porque somente sabendo ouvir, nós podemos interpretar o que ele está querendo dizer. E por isso que ele diz, segundo ouvimos, nossa frase vai semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Porque, na verdade, é a nossa interpretação. Aquilo que nós interpretamos que o outro está falando. Então, vai depender se nós vamos semear o quê, não é? Diz ainda, no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. Realmente, dentro do nosso templo doméstico ou fora dele, nós vamos escutar apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, olha que coisa, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Então, opiniões diferentes, então, é a que mais acontece, não é? Ele continua dizendo que cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Ora, vamos aqui de novo ler este parágrafo. Ele diz assim, cada registro falado traz consigo o impacto da ação. E é verdade. Cada colocação que é feita por você ou pelo outro traz um impacto da ação. Ou seja, aquela notícia, aquela novidade, ela traz um impacto da ação, ou seja, ela provoca alguma coisa. Aí ele diz, contudo, a reação mora em ti mesmo. Realmente, porque quando você ouve alguma coisa, então você tem um impacto. E aí você vai ter a reação. Olha, se você ouviu mal, aí danou-se, porque você não sabe o que você ouviu. Então, se você reagir, é o que ele diz, você vai ter o problema de agravar a estrutura ou de solucionar. Isto é, de acordo com como você vai ouvir, você vai solucionar ou agravar. Se ouviu mal, com certeza vai agravar, não é? Então, é isso que nós temos que refletir. Por tua resposta, vai converter o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência. Então, por tua resposta. Olha, a resposta que você vai dar, ela pode ser uma resposta boa ou ruim. Vai depender da forma que você interpretar aquilo que você ouviu. Não é? Ah, eu não vou levar desaforo para casa. Bom, então aí já se sabe que não vai prestar a sua resposta.
Então, essa vai converter em lição ou alegria daqueles que comungam a experiência com você. Ou vai transformá-los em mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Então, as pessoas que estiverem com você, vai depender de você. Se você estiver ouvindo bem, você vai traduzir bem, e você não vai reagir, e você vai colocar uma lição ali e vai ficar na alegria, não é? Agora, se você não entender, você vai realmente, como diz o ditado, colocar os pés pelas mãos. Continua dizendo, saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição. Olha, lubrificar as engrenagens da audição. O que é lubrificar? Não é o sentido figurativo? Lubrificar é você se esmerar no falar. É você procurar as palavras que mais bem se coloca, principalmente quando o outro está numa forma desequilibrada, por exemplo. Aí, então, o falar é de suma importância, não é? A pessoa está entendendo tudo errado, porque ela não está te ouvindo. Então, você tem que ter essa paciência. Então, essas pessoas que comungam a experiência vai transformar o mal no açoite, ou o sofrimento daqueles que te acompanham. Então, vai depender da forma que você ouvir, que você vai passar. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição. Olha, então nós temos que lubrificar, isto é, nós temos que escolher as palavras, não é? A fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Então, nós temos que lubrificar a nossa palavra para que nós possamos só falar coisas boas. Ah, mas isso é impossível, não é não. Não é não. É um adestramento. Um vigiar e orai. Vigiar muito o que você está falando, não é? Não falar mais bobagens. Então, você tem que traduzir a compreensão, paciência, otimismo e caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento, diz Emmanuel, é o julgamento da lei divina. É verdade. Quem somos nós para sermos porta-vozes de Deus? Nem nada, nós não somos nada. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, como asseverou Jesus, tudo aquilo que está escondido ou que foi oculto, não é? Vai aparecer. Um dia vai vir a luz, não é? Vai deixar de ser trevas. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Um abraço e fique com Deus.